Nós muitas vezes falamos, e até meus irmãos, eu mesmo cito muitos, eu pessoalmente cito, de pessoas que não têm esse costume, eu tenho. Exemplos de vida, de pessoas, de servos de Deus, de filhos de Deus, que meus irmãos foram bênçãos, são bênção, exemplo dos fiéis, homens, meus irmãos, talvez mulheres, que foram, meus irmãos, esmerilhados, mas não saíram da presença do Senhor. Eu cito esses exemplos. Mas qual deve ser o nosso grande exemplo? O homem, meus irmãos, é falível. Eu sou falível. O homem passa e vai passar, e estão passando. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Deus não passa. Passará todas as coisas, e tem passado todas as coisas, mas a palavra do Senhor não passa e não vai passar, ela é eterna. Então qual é o teu exemplo? Onde está o nosso exemplo? Que exemplo você tem seguido na terra? Para quem você tem olhado? Em quem você tem espelhado? Eu quero fazer, eu olho para esse, eu olho para aquele. Querido, eu quero te dar um conselho. O teu exemplo, o nosso exemplo de crente, de servo do Senhor, é olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, que tem nos abençoado, que tem cuidado de nós e que tem nos ajudado no decorrer da nossa vida, em todos os dias. Ele tem nos dado vitória. Então eu posso olhar para Jesus e dizer: eu quero ser abençoado, eu quero ser, que Ele seja o exemplo da minha vida na face da terra, e o Senhor te abençoará. Para a glória de Deus Pai. Nós, meus irmãos, precisamos ter essas experiências com o Senhor. O Senhor, Ele nos proporciona, meus irmãos, algo muito tremendo, apesar do seu senhorio, do seu poder, da sua grandeza. Meus irmãos, com tudo isso, Ele olha para mim, para você, pecadores. Ele olha para nós, meus irmãos, cheios de problemas, de defeitos. Às vezes agimos mal, nos portamos mal. Olha para nós assim e fala assim: eu te amo. Mas Deus, e Ele diz para mim, para você: eu te amo. Eu te amo. Eu quero cuidar de você, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero te ajudar, quero ajudar você a passar isso aí. Quero te ajudar a você vencer esses obstáculos. Quero te ajudar a você chegar lá no fim. Quero te ajudar a você chegar no cume. Eu quero te ajudar. Eu quero estar com você todos os dias. Eu hoje meditava nessa palavra aí. Essa semana eu tenho pensado nessa palavra de Ruth. Uma história interessante. Eu vou ler 6 versículos do livro de Ruth, do primeiro capítulo. Ruth está depois de Juízes e antes de Samuel. Vou ler até os 6. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilom, e frateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion,
ficando assim estas mulheres desamparadas de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amados, pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Primeiro ele explica isso. Queridos, essa mulher, Ruth, ela viu o negócio, meus irmãos, apertando para ela. Ela viu o negócio ficando complicado para ela. Ela viu, meus irmãos, algo acontecendo. Ela não teve dúvida. Ela levantou e disse: eu vou voltar para minha terra. Eu vou voltar porque Deus, ela perdeu tudo. Ela perdeu, meus irmãos, o marido, depois perdeu os filhos. E aí, meus irmãos, sobram 2 noras. Noemi, uma grande bênção, fala: eu estou com você. Não, mas não vai comigo não, você não sabe. Não, eu vou voltar com você. Mas não precisa, você está liberada. Seu marido já morreu, você está liberada. Não, eu vou com você. E ela vai. É uma companheira dela, uma das suas noras. Mas, meus irmãos, o que fala muito forte ao meu coração, quando a palavra do Senhor fala aqui: então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Sabe o que acontece nas nossas vidas muitas vezes? Nós achamos que Deus não vai cuidar de nós. Nós achamos que Deus não vai nos assistir. Nós achamos que Deus não estará conosco. Nós achamos, meus irmãos, que se eu fizer qualquer coisa de diferente, eu estou fadado ao erro, ao fracasso. Vou ser um fracassado ou fracassada. Eu quero lhe dizer, você não foi chamado e nem chamada para ser uma fracassada ou um fracassado. Você foi chamado para ser uma bênção. E Ruth, ela não teve dúvida. Ela voltou para trás. E aí, meus irmãos, uma das suas noras foi muito abençoada, Noemi. Ela foi cheia da graça. Ruth foi cheia da graça, cheia do poder, cheia da unção. E aí, meus irmãos, ela começa então um projeto, um trabalhar de Deus na vida dela por conta de uma atitude. E aí, meus irmãos, no final de tudo isso, sai, meus irmãos, uma mulher sem marido, sem filho, sem nada, com 2 noras. E ela, meus irmãos, vai fazer parte, Ruth, da avó da luz a Obed, avó de Davi. Então, meus irmãos, Deus, Ele tira do nada, da força que você não tem, da alegria de nada que você tem, e Ele faz de você uma grande bênção para louvor e glória